Muito bem, meus amigos, sextou, né? Dia 19 de dezembro. Vamos lá com mais um canal Fatos, Informações e Opiniões para você aqui no YouTube. Você pode participar do nosso canal deixando o seu like, clicando no joinha. Você também pode se inscrever no canal, né? E sempre que você receber a notificação do vídeo aí já vai direto no joinha, né? Nós estamos com um problema aí ainda, né? O pessoal reclamando bastante de não estar conseguindo curtir os nossos vídeos, né? Mas eu peço que insista, né? Insista porque uma hora dá certo e as curtidas dão o engajamento, né? Bom, vamos lá com as informações, começando então, né? As informações desta sexta-feira. O resultado da perícia, né, de Bolsonaro está para sair hoje, né? E saiu. A avaliação médica realizada pelo Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal concluiu que o ex-presidente Jair Bolsonaro é portador de hérnia inguinal bilateral e necessita de intervenção cirúrgica para a correção do problema. Diante do exposto, essa junta médica pericial conclui que o periciado Jair Messias Bolsonaro é portador de hérnia inguinal bilateral que necessita de reparo cirúrgico em caráter eletivo, segundo registrou o parecer técnico encaminhado às autoridades. E de acordo com os peritos, houve uma piora progressiva do quadro clínico, possivelmente relacionada ao aumento da pressão intraabdominal provocado por episódios recorrentes de soluços e por tosse crônica. O documento detalha a evolução do diagnóstico ao longo do tempo, destacando que exames anteriores não identificavam alterações significativas na parede abdominal. Todo mundo já sabia, né, que ele precisa de cirurgia, só quem não quer é o doutor, né, médico agora, ministro Alexandre de Moraes. O resultado da avaliação, que já foi encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, né, ou do Extremo Tribunal Federal, como queiram, e ele que é o responsável pela execução penal do ex-presidente. Então, não deixa de ser um tapa na cara do sistema. O grande problema é que o sistema tá nem aí, né, não tem mais vergonha de nada. E, fato, totalmente esperado, né? O parecer foi esse, de que ele precisa passar por cirurgia, né? Agora resta saber se Alexandre de Moraes vai entender dessa forma, né? Porque é ele quem decide, é ele o médico agora também. E a recusa definitiva da Espanha em extraditar Oswaldo Estáquio, conforme solicitado pelo regime lulo-alexandrino, é mais um capítulo de uma sequência constrangedora que virou rotina no Brasil, né? O Brasil pede, democracias de verdade analisam e por fim recusam. O motivo é sempre o mesmo, aquilo que nas cortes de Brasília se chama crime em países civilizados atende pelo nome correto, né, de opinião. O pessoal inventou aqui no Brasil, né, o crime de opinião. E a justiça espanhola encerrou o caso ao constatar que as acusações formuladas contra Eustáquio não encontram correspondência penal em seu ordenamento jurídico e carregam um inequívoco conteúdo político. Traduzindo do juridiquês europeu, não se extradita alguém para ser punido por palavras, né? Ponto final. A Advocacia Geral da União, reduzida ao papel de porta-voz dos juristocratas do STF, reconheceu que não há mais recursos. Ao menos fora do Brasil, o teatro acabou. O episódio repete, com variações mínimas, o que já havia ocorrido no caso Alan dos Santos, né? À época, os Estados Unidos também recusaram a extradição pelo mesmo fundamento, inexistência de crime e proteção constitucional à liberdade de expressão. Na ocasião, a Folha de São Paulo descreveu a reunião tensa entre autoridades brasileiras e representantes americanos. O governo brasileiro levou seu espetáculo, Democracia Inabalada, ao Ministério da Justiça. Vídeos legendados, falas golpistas, clima de golpistas, né? Entre aspas, democracia inabalada, o ministério, foi tudo levado ao Ministério da Justiça, né? Vídeos legendados, né? O clima de ameaça institucional, esperavam fisionomias escandalizadas, receberam bocejos de tédio, né? É um teatro, né? É um teatro. Quando exibiram o vídeo com as falas de Alan dos Santos, um representante norte-americano resumiu o drama inteiro com a simplicidade devastadora de quem vive numa democracia de verdade, uma democracia real, uma democracia de fato. São só palavras. A frase caiu como bofetada, afinal, todo o edifício repressivo erguido pelo regime depende justamente da negação desse princípio elementar,
a distinção entre discurso e crime. O problema é que o lulopetismo togado acredita que seu teatro doméstico impressiona o mundo. Acostumado a uma claque jornalística submissa, imagina que vídeos sensacionalistas com notas solenes e retórica inflada bastam para converter a perseguição política em defesa da democracia. Mas fora do ambiente controlado das redações militantes, o truque não funciona. Democracias reais não punem opiniões, não prendem por palavras, não confundem críticas com conspiração, como é feito aqui no Brasil. Os casos de Alan dos Santos e Oswaldo Eustáquio expõem, né, juntos a verdade cristalina. O Brasil jaz sob um regime que precisa chamar de senso de crime para se sustentar. Quando esse enredo é apresentado a juízes espanhóis ou autoridades americanas, o resultado é invariável: recusa, constrangimento e silêncio embaraçado, né? E o feitiço virou contra o feiticeiro. Cada extradição negada funciona como laudo internacional. Não é o mundo que está errado, é o Brasil que se afastou da democracia. Aqui, ela só sobrevive como encenação. Lá fora, continua sendo um regime no qual palavras são apenas palavras, jamais motivo para prisão. E é mais um tapa aí, né? É mais um. E a não extradição do Oswaldo Eustáquio é mais um tabefe, né? Paulada na cara do regime. Só que é aquilo que eu digo, né? Eles não estão nem aí, eles não tem mais vergonha na cara. Já passou do tempo da vergonha deles, né? Não tem mais jeito, né? E não há mais recursos também. O Oswaldo Eustáquio não será extraditado da Espanha, assim como aconteceu com Alan dos Santos, que está nos Estados Unidos. Vamos lá falar do nosso parceiro comercial, dos nossos parceiros comerciais, né? O primeiro é a Coop Home Office, né? Que está conosco aí desde o dia 7 de abril. Ontem nós mostramos um vídeo aqui, né, do Paulo falando sobre o prédio já em fase de conclusão, né? E é um projeto moderníssimo, né? A perfeita integração entre casa, escritório e lazer. Inovador, moderno, arrojado, perfeito. Coop Home Office é um empreendimento único e exclusivo que chegou para mudar o conceito de morar e empreender em Ponta Porã. Versátil, completo, confortável e projetado com a melhor infraestrutura tecnológica e de segurança. O Coop Home Office é realmente perfeito. Perfeito para você que quer dar um upgrade na sua empresa e assim alcançar novos tempos. Perfeito para você que pode adquirir uma laje inteira para realizar um grande projeto. Perfeito para você que deseja conciliar casa, empreendedorismo e mais tempo para a família. Perfeito para a sua família que merece sempre mais conforto, segurança, lazer e qualidade de vida. Coop Home Office. Venha morar, empreender e ser feliz em Ponta Porã, né? A Coop Home Office tem o prédio ali já em fase de conclusão, são 3 anos e 11 meses, né, de obras ininterruptas. E fica ali no quarteirão da Avenida Brasil com a rua Antônio João. E você pode conhecer, né, esse fantástico projeto da Coop Home Office, né, da Coop Incorporadora e Construtora. Você pode visitar o nosso plantão de vendas, né? Esse plantão de vendas fica localizado ali na rua Deputada Aral Moreira. Você vai acessar o nosso plantão de vendas pela Deputada Aral Moreira entrando no prédio do Supermercado Bom Gosto. E ali você, antes de subir para o segundo piso, né, no térreo, você já vai avistar a nossa linda maquete, né? E com certeza você vai, além de ver a maquete, você vai ser recebido pelos funcionários, pelos profissionais do plantão de vendas, né? E eles vão te mostrar como é que vai ser o funcionamento do prédio a partir, né, da inauguração. Vou mostrar o projeto, a planta do projeto, e vai mostrar para você que é perfeitamente possível você alcançar ali o sonho de ter apartamento de 43 a 259 metros quadrados. As salas comerciais, que são de 23 metros quadrados, já acabaram, né? Já estão todas ocupadas, vendidas, né? Agora você pode ter o apartamento aí de 43 a 259 metros quadrados. É a Coop Home Office que vem para Ponta Porã para deixar a cidade mais bonita e, claro, né, vem para modernizar ainda mais a nossa princesinha dos Ervádios. E você sabe onde está localizado o Sabor dos Encontros? Está ali, nas esquinas das avenidas Brasil e Presidente Vargas, em frente à Igreja Matriz São José.
ali está localizado o Bob's Ponta Porã, né, o sabor dos encontros. O Bob's, que é uma marca renovada, jovem e aberta, que entende o contemporâneo. Nessa trajetória do Bob's de 70 anos, mas o início da caçula, Bob's Ponta Porã, né, dá experiência e solidez para ousar e inovar. E é claro que os moradores dessa fronteira Brasil-Paraguai, de Ponta Porã e Pedro Juan Cavalheiro, não vão deixar de aproveitar o melhor do Bob's, com descontos e benefícios exclusivos, virando um Bob's Fan. E como é que você vira um Bob's Fan? Você vai acessar a página do Bob's, que é bobs.com.br. Ali, na primeira página, você vai rolar um pouquinho para baixo, vai encontrar o link Faça o seu cadastro. Vai preencher seus dados, colocar tudo, seu nome bonitinho ali, e depois de preenchido, você vai gerar cupons promocionais, né, e participar de várias promoções do Bob's. Promoções como o 4 por R$ 22,90, que ali consiste ali no sanduíche, que você vai escolher entre o cheddar ou o cheeseburger. E aí vem acompanhado da batata palito, do casquinha mista e do refri refil. Então, 4 por R$ 22,90. E é claro, você terá aí os mais deliciosos sanduíches à sua disposição, né, no nosso vasto cardápio do Bob's Ponta Porã. Bob's Classic você vai encontrar, o Bob's Salad, o Bob's Classic duplo, né, que vem aí com 2 hambúrgueres suculentos, também o Bob's Salad duplo também com 2 hambúrgueres, né, com cebola chapeada em cubos, queijo, alface, tomate, o baconzudo Chicken Crispy, o Bob's Bacon de Responsa, o Big Bob, olha só o Big Bob, rapaz, o grande clássico que só tem no Bob's, né? São 2 hambúrgueres bovinos, queijo, alface, cebola e molho, né? O Mega Big Bob, que delícia, hein? 2 hambúrgueres, 117 gramas, né? 2 hambúrgueres bovinos, o cheddar australiano, o Double Cheese, o Mega Double Cheese, o Chicken Filé. Você vai ter também aí o Crispy Bacon, o Bob's Costela, o delicioso Bob's Costela 2 queijos e bacon, né? O Bob's Burger, enfim, você vai ter muita coisa boa ali, né? Mais uma vez, o endereço do Sabor dos Encontros está localizado ali, nas esquinas das avenidas Brasil e Presidente Vargas, em frente à Igreja Matriz São José. É o Bob's que veio para essa fronteira Brasil-Paraguai para ficar, para fazer a alegria dos moradores de Ponta Porã e Pedro Juan Cavalheiro. Seguindo com as informações internacionais, o presidente norte-americano Donald Trump classifica a ditadura de Maduro como cartel narcoterrorista e fez um anúncio, né? Deu uma entrevista dizendo que não descarta a guerra contra a Venezuela. Em entrevista exclusiva à emissora norte-americana NBC News, nesta sexta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que não descarta a possibilidade de um conflito militar com a Venezuela. Perguntado diretamente se a opção de guerra estava fora de cogitação, respondeu: não descarto, não. A declaração foi feita no contexto da intensificação das ações do governo norte-americano contra o regime do ditador Nicolás Maduro. Na última terça-feira, dia 16, Trump ordenou um bloqueio de navios petroleiros sancionados que entram e saem da Venezuela. Os Estados Unidos também apreenderam recentemente um petroleiro capturado nas proximidades do país sul-americano. De acordo com o presidente, as medidas fazem parte de uma estratégia de pressão contra Caracas. Ao ser perguntado se essas ações poderiam levar a uma guerra, Trump afirmou: não discuto isso. Insistido no tema, confirmou que a possibilidade existe e disse que novas apreensões de petroleiros estão previstas. Perguntado sobre um eventual cronograma, ele respondeu: se eles forem tolos o suficiente para estarem navegando por aí, vão acabar navegando de volta para um de nossos portos. Trump também se recusou a dizer se a derrubada de Maduro é seu objetivo final. Respondeu que ele sabe exatamente o que quer. E também disse que ele sabe melhor do que qualquer um, né, o que Trump quer. E o cerco que foi imposto pelo governo Trump à Venezuela combina ações militares no Caribe, medidas econômicas e pressão política direta sobre o regime de Maduro. Segundo o presidente norte-americano, o objetivo é combater o que ele classifica como narcoterrorismo, argumento usado para justificar ataques a embarcações suspeitas de transportar drogas. A campanha já resultou em 28 investidas com mais de 100 mortos. Na prática, a estratégia se concentra no setor petrolífero, principal fonte de receita da Venezuela. Trump ordenou o bloqueio de petroleiros que entram e saem do país,
mesmo sob sanções, e autorizou a apreensão de navios que estariam abastecendo aliados de Caracas como Cuba e Irã. A Casa Branca sustenta que o dinheiro do petróleo financia atividades ilícitas e que o sufocamento econômico pode enfraquecer a ditadura de Nicolás Maduro. Além do discurso antidrogas, o cerco tem motivação geopolítica. O governo dos Estados Unidos busca conter a influência da China e da Rússia na América Latina, especialmente na Venezuela, maior detentora de reservas de petróleo do mundo. O endurecimento da política marca uma tentativa de retomar protagonismo regional e garantir acesso a ativos estratégicos. Esse movimento externo ocorre enquanto a Venezuela enfrenta agravamento da crise política interna. Maduro ampliou a repressão depois de uma eleição presidencial fraudada e passou a intensificar prisões e vigilância sobre opositores. Nesse contexto, o cerco norte-americano aumenta a tensão no país e mantém em aberto a possibilidade de uma escalada militar, hipótese que o próprio Trump afirmou não descartar. Fato é que ele não descartou, né? E pode sim haver uma guerra aí, no caso, contra os Estados Unidos, né? Contra a Venezuela, dos Estados Unidos contra a Venezuela. E hoje o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, né, teve que explicar 400 mil reais encontrados em seu apartamento. É aquela velha tática, né, da pesca probatória, né? O deputado Sóstenes Cavalcante afirmou que os mais de 400 mil reais encontrados em apartamento durante a operação da Polícia Federal, né, é totalmente legal. O parlamentar afirmou que o dinheiro é lícito e fruto da venda de um imóvel. Segundo ele, né, abre aspas para o Sóstenes, falou firme hoje, né? Aprenda uma coisa, dinheiro de corrupção não aparece lacrado, identificado e recolhido oficialmente na sua residência. Quem quer viver de dinheiro da corrupção, coloca em outro lugar. E ele foi firme, né? Foi firme aí na sua defesa. Vamos ver o que vai acontecer aí, mas a verdade é que ele precisa, né? Quem tem uma situação como essa, acaba caindo numa situação como essa, por mais que seja uma armação da polícia, tem que se explicar, né? E ele disse que não tem medo nenhum, por isso está se explicando, e ele não vê isso acontecer com os esquerdistas que são envolvidos em várias corrupções, né? Vários atos aí de corrupções, né? E documentos reunidos pela Polícia Federal indicam que o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, realizou transferências que somam R$ 1.500.000 para a empresária Roberta Lussinger, apontada como amiga de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha. Em uma das comunicações analisadas pelos investigadores, o próprio lobista teria esclarecido que o dinheiro era destinado ao filho do rapaz. Expressão interpretada como possível referência a Lulinha, o filho do cara, o filho do rapaz, né? Segundo decisão assinada pelo ministro André Mendonça, há registro de mensagens nas quais Antônio Camilo menciona a necessidade de efetuar mais uma parcela no valor de 300 mil. E questionado por Milton Júnior, contador ligado ao lobista, sobre quem receberia os recursos, ele respondeu de forma direta: o filho do rapaz, que é Lulinha, né? Na sequência, Milton anexou uma comprovação de pagamento de 300 mil à empresa RL Consultoria e Intermediações Limitada, valor que, conforme o contexto das mensagens, teria como destino o mesmo filho do rapaz. E apesar das menções indiretas, Lulinha não foi incluído entre os alvos da operação sem descontos deflagrada ontem, dia 18. A investigação concentrou-se em outros envolvidos, incluindo a empresária Roberta Lussinger. Conforme já revelado anteriormente, Roberta Lussinger atuou em ações de lobby no Ministério da Saúde em parceria com o Careca do INSS. Essa relação foi destacada pela Polícia Federal ao pedir medidas contra a empresária apontada como integrante do núcleo político do lobista. De acordo com os investigadores, mesmo após a primeira fase da operação, que foi deflagrada em abril de 2025, abril deste ano, a ligação entre os dois teria sido mantida. E a Polícia Federal descreve que, mesmo depois da operação Antônio Camilo e Roberta Lussinger, continuam a se falar e planejar a continuidade dos ilícitos. Ela, inclusive, menciona distantes neste momento, mas seguimos.
tudo vai se resolver. E Roberta chega a sugerir um advogado para a defesa de Antônio Camilo em relação a acusações que lhe são imputadas. Em outra troca de mensagens, ocorrida em 29 de abril deste ano, Roberta acrescenta: é só para você saber, acharam um envelope com o nome do nosso amigo no dia da busca e apreensão. A resposta de Antônio Camilo demonstra preocupação, né? Apreensão. Putz! Ainda na mesma data, ela recomenda: e Antônio, some com esses telefones, joga fora. Dias depois, em 5 de maio de 2025, a empresária enviou um áudio ao lobista tentando tranquilizá-lo no conteúdo e afirmou: na época do Fábio falaram de friboi, de um monte de coisa. Igual agora com você, segundo o relatório da Polícia Federal. Enfim, né, as mensagens foram essas. Na verdade, a casa já caiu faz tempo, né? Tá todo mundo sabendo que está envolvido até o pescoço. Só que o sistema tá blindando, né? Tá blindando o Lulinha aí. Vamos ver até onde se vão conseguir segurar, né? Se vão conseguir manter ele longe aí dos holofotes, sem a denúncia da grande mídia, que fala muito pouco sobre isso aí, né? Enfim, vamos lá falar de mais um parceiro comercial, que é a Solo Forte, né? A Solo Forte, que é uma empresa de planejamento, de consultoria e agricultura de precisão, que trabalha sempre com foco no manejo para alta produtividade das lavouras, né? E tem em seus quadros grandes profissionais com uma ampla experiência em pesquisa, extensão rural e desenvolvimento de mercado. E está, né, colaborando sempre estreitamente com pequenos e grandes produtores rurais em Ponta Porã, em toda a região de fronteira, se utilizando de decisões fundamentadas em dados para aumentar a produtividade e alcançar excelentes resultados juntos. E é claro que o diferencial da Solo Forte é sempre manter, né, os seus profissionais presentes no campo, constantemente presente no campo. Isso garante um acompanhamento personalizado, um acompanhamento próximo de cada lavoura. E também, né, a Solo Forte sempre se preocupa com as operações agrícolas, né, e por isso está sempre implementando práticas que aumentam a segurança das operações agrícolas, e isso diminui qualquer tipo de risco, né, e protege os investimentos dos clientes Solo Forte. E claro, né, a Solo Forte trabalha sempre com o que há de melhor, por isso está sempre está utilizando tecnologias avançadas, práticas inovadoras, né, para dessa forma aumentar a produtividade das lavouras e assim garantir boas colheitas, ótimas colheitas e de forma farta e abundante, né, e de altíssima qualidade. É a Solo Forte trabalhando com o produtor rural aqui em Ponta Porã, em toda a região de fronteira. Também hoje é o último dia, né, para você conseguir desconto nas faculdades da Escola Magsul. Ainda está em tempo, né, de você analisar, né, que tem um ano novo se aproximando e com ele novas conquistas, aprendizados e sonhos que nascem dentro da Escola Magsul. Garanta o seu lugar em 2026 e comece desde já a escrever um capítulo, mais um capítulo dessa história, né, essa história que é uma história de muito sucesso. E as matrículas e rematrículas estão abertas, lembrando para você que no ato da matrícula são 20% de desconto aí, né? Tanto nas escolas como nas faculdades, né? E aí são vários cursos, né? Vários cursos presenciais, semipresenciais, EAD, enfim, o Magsul sempre fazendo o melhor aí aqui em Ponta Porã. Seguindo com as informações, o que nós temos aqui, né? Os senadores aprovaram ontem, né? Ontem nós tivemos a aprovação do projeto da lei da dosimetria, que tem o objetivo de reduzir penas de condenados pela invasão aos prédios dos poderes no dia 8 de janeiro de 2022. Foram 48 votos a favor e 25 contra, né? E a bancada de Mato Grosso do Sul ajudou a aprovar com 2 votos favoráveis, de Tereza Cristina, do PP, e Nelsinho Trade, do PSD. E um contrário, que foi o da senadora Soraya Tronic, do Podemos. Essa não se elege mais, né? Aqui no Mato Grosso do Sul, não se elege mais. O projeto torna mais rápida a progressão do regime de pena. O condenado sai de uma pena mais severa e passa por um regime mais brando para quem cumpre a pena por crimes contra o Estado Democrático de Direito, né? Aquele golpe fictício que foi inventado pelo STF. Com o projeto,
haverá redução de 2/3 da pena imposta aos vândalos comuns dos ataques do 8 de janeiro de 2023. Além disso, o crime de tentativa de golpe de Estado com penas maiores será absorvido pelo de tentativa de abolição do Estado em caso de condenação simultânea. Então é isso, né? Soraya Tronic, tudo que é apoiado por Bolsonaro hoje ela é contra. Tudo, absolutamente tudo. Esquece que foi eleita, né, por causa de Bolsonaro. E o Supremo Tribunal Federal, o STF, invalidou ontem, né, o marco temporal aprovado em 2023 pelo Congresso Nacional por 9 votos a 2, e a tese foi invalidada na 11ª sessão para julgar o caso. A tese do marco temporal estabelece que povos indígenas só podem reivindicar terras que ocupavam em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal. Com a rejeição, a lei limita as reivindicações dos povos originários às terras onde estavam presentes quando foi promulgada a atual Constituição em 1988. Em 2023, o STF já havia declarado inconstitucional a tese do marco temporal, mas o Congresso incluiu a norma na legislação nacional em desafio, inclusive, ao veto de Lula, segundo o portal UOL. Diante de um possível conflito de interpretações jurídicas, o STF iniciou um processo de conciliação. Nos últimos meses, aconteceram audiências com organizações indígenas e defensores do marco temporal, e em 2023, em uma decisão histórica por 9 votos a 2, o STF derrubou a interpretação e definiu que o direito das comunidades a territórios que tradicionalmente ocupavam não depende de uma data fixa. O tema voltou ao tribunal, porque logo em seguida o Congresso aprovou um projeto de lei para restringir as demarcações com base no marco temporal. O presidente Lula vetou o texto, mas os vetos foram derrubados pelo Legislativo, né? Por enquanto, é o que se tem, né? O STF invalidando o marco temporal e limitando as reivindicações, né, indígenas. E uma informação que está no Cidade Online, né, que surgiu agora no final da tarde, o advogado João Henrique de Freitas, advogado de Jair Bolsonaro, ele publicou no Instagram ou no X, né? Abre aspas para João Henrique de Freitas. A junta médica pericial concluiu que o ex-presidente Jair Bolsonaro apresenta uma hérnia inguinal bilateral com indicação de correção cirúrgica eletiva. Embora o bloqueio do nervo frênico seja tecnicamente pertinente, sua eficácia é temporária. Portanto, o procedimento deve ser realizado o mais breve possível. Entendeu? O mais breve possível. Data refratariedade aos tratamentos anteriores. No momento não há prejuízos ao sono ou à alimentação, mas alerta-se para o risco de complicações, né, herniárias devido ao aumento da pressão intraabdominal. Então a questão é, o que aconteceu aí, né? Por que essa publicação, né? Porque o advogado, né, de Bolsonaro, de Jair Bolsonaro, João Henrique de Freitas, disse que a cirurgia de Bolsonaro precisa acontecer o mais breve possível. O mais breve possível. Agora, vamos ver, né? O que vai acontecer se Moraes vai permitir essa cirurgia aí do ex-presidente Jair Bolsonaro. E o Congresso Nacional aprovou nesta sexta-feira, dia 19, o orçamento de 2026. Foi aprovado em votação simbólica por deputados e senadores. O texto segue para a sanção do presidente Lula. O relatório aprovado pelo Congresso prevê um superávit de 0,25% do Produto Interno Bruto, o PIB, equivalente a 34 bilhões e 500 milhões de reais para as contas da União em 2026. Esse valor representaria o cumprimento da meta fiscal no ano que vem. O relator geral do orçamento, deputado Isnaldo Bulhões, do MDB de Alagoas, promoveu uma série de mudanças à proposta enviada pelo Poder Executivo. O parlamentar incluiu cortes a programas sociais, como auxílio gás e o pé de meia, benefícios previdenciários e seguro-desemprego. A peça orçamentária aprovada pelo Congresso para 2026 destina 4 bilhões e 900 mil reais para o fundo eleitoral. No texto enviado pelo Palácio do Planalto, o valor era de 1 bilhão. O orçamento aprovado pelo Congresso destina 61 bilhões de reais a emendas em 2026.
Deste total, 49 bilhões e 900 milhões ficarão sob controle dos parlamentares, incluindo as emendas individuais de bancada e de comissão, sendo as duas primeiras modalidades de caráter impositivo, pagamento obrigatório. Somadas as emendas individuais e de bancada, representam aí 37 bilhões e 800 milhões de reais no orçamento do próximo ano. Já as emendas de comissão que dependem da liberação do Palácio do Planalto foram fixadas em 12 bilhões e 100 milhões de reais. O texto ainda prevê 11 bilhões e 100 milhões de reais sob controle do Poder Executivo. Tais recursos serão destinados a despesas discricionárias e para projetos selecionados no Programa de Aceleração do Crescimento. A tramitação do projeto de lei orçamentária anual foi destravada depois de o Congresso e o Planalto estipularem um calendário para o pagamento das emendas parlamentares em 2026, ano eleitoral. O acordo entre o Executivo e o Legislativo prevê que mais da metade das emendas deve ser paga até o fim do primeiro semestre de 2026. Quando se tratarem de emendas destinadas para as áreas da saúde ou assistência social, esse percentual sobe para 65%. Bulhões afirmou que era importante para o país votar a matéria antes de os parlamentares saírem em recesso. Ele também ressaltou a importância de que não haja atrasos no envio de recursos por parte da União, motivo de tensão entre os poderes neste ano de 2025. Segundo Bulhões, a votação da matéria é importante para o país e nós estamos cumprindo o prazo constitucional e o calendário adotado por esta comissão, segundo Bulhões. Que prosseguiu dizendo que então é indispensável que não haja atrasos na execução e transferências de recursos da União para os demais entes da federação, em especial o que diz respeito a emendas individuais das bancadas estaduais e da comissão permanente. A peça orçamentária, de 2025 só foi aprovada em abril deste ano. O atraso na deliberação do orçamento impactou a execução das emendas parlamentares, gerando desgaste entre o Planalto e o Congresso. E esse ano eles conseguiram já aprovar o projeto orçamentário para o ano que vem, o orçamento de 2026. Então, o Congresso aprovou e o texto prevê superávit de 34 bilhões e 500 milhões de reais para o próximo ano e ainda precisa ser sancionado pelo presidente, mas está aprovado de qualquer forma. Vamos lá falar de mais um parceiro comercial, vamos falar da Futura Soluções Agrícolas, que está conosco desde junho deste ano. A Futura Soluções Agrícolas surgiu aqui em Ponta Porã no ano de 2014, está há 11 anos no mercado, já indo para 12 anos, E a Futura Soluções Agrícolas nasceu aqui, em Ponta Porã, atuando ao lado do Homem do Campo aqui em Ponta Porã e depois em Pedro Juan Caballeiro. Ficou aqui na região de fronteira, depois passou para os arredores, ultrapassando os limites dos municípios, tanto aqui no Mato Grosso do Sul como no departamento de Lamambai, não só atuando em Pedro Juan Caballeiro, aí já atuando em outros municípios do departamento de Lamambai. E hoje já está no departamento de Concepción, outros municípios e outras cidades paraguaias, além do Chaco paraguaio, que a Futura Soluções já tem prestado grande serviço aí em território paraguaio. E a Ponta Poranense Futura Soluções Agrícolas, ela é a representante oficial, o distribuidor oficial da Eurofilt aqui para o estado de Mato Grosso do Sul. A Eurofilt é uma empresa especializada em fábricas de filtros de diesel de alta precisão, e está presente em mais de 12 países. E a Futura Soluções Agrícolas aqui de Ponta Porã, que é a distribuidora para todo o estado de Mato Grosso do Sul. E sempre trabalhando aí com a venda de imóveis urbanos e rurais, você que mora no campo, quer vir para a cidade, você que é da cidade e quer ir para o campo, é só procurar a Futura Soluções Agrícolas que eles estarão providenciando para você um ótimo imóvel, E claro, trabalha sempre para levar o melhor para o homem do campo, por isso tem máquinas e implementos agrícolas de altíssima precisão, de ótimo, de grande desempenho, para facilitar a vida do homem do campo. A Futura Soluções Agrícolas está localizada ali na rua Lino do Amaral Cardinal, no bairro Júlia Cardinal, e bem ao lado da rodovia BR-463. Está presente também no Paraguai, em Pedro Juan Caballeiro, na capital do departamento de Lamambai, no quilômetro 8 da belíssima Ruta Quinta, da rodovia Ruta Quinta.
Quem também está conosco é a Baturité Conveniências. Baturité, nosso amigo Carlinhos Dalzáquer, ali na Baltazar Saldanha, em frente a Jesus, já na divisa, né, com a Escola Estadual Dr. Miguel Marcondes Armando. E ali é um ambiente familiar, hoje é sexta-feira, tá muito bom de ir, né? Você pode tomar uma gelada com os amigos, conversar, fazer aquela resenha no final do dia, final do ano aí, né? Natal batendo na porta, o pessoal gosta de reunir os amigos, né, e trocar umas ideias. Então lá é o lugar certo, porque é um ambiente familiar, um ambiente agradável. Você vai poder tomar uma gelada lá também, você pode tomar um bom uísque, um bom vinho, aquela cachaça de Minas, selada, dose única, né, cachaça de Minas. Quem gosta de cachaça sabe que as cachaças mineiras são uma das melhores do Brasil, e você, né, vai encontrar lá, né, o Carlinhos Dalzáquer fala que tem de todos os sabores, vários sabores, né, mas que as que mais saem são as raizadas e as puras, né? As cervejas puras, as cachaças de Minas, lá na Baturité Conveniência. Para você que não gosta da bebida alcoólica, não pode com a bebida alcoólica, para criançada tem aí as mais variadas marcas de sucos e refrigerantes, além de doces e salgados. E aquelas pessoas que não gostam, né, de enfrentar as filas dos grandes supermercados, é só se dirigir a Baturité Conveniência, que é uma conveniência bastante surtida, e com certeza você vai encontrar lá o que você tanto precisa. Vamos lá para a parte esportiva do nosso boletim, fatos, informações e opiniões. Eu vou dizer para você, né? Só tem a Copa do Brasil em movimento no Brasil, no futebol, né? E vai acabar domingo. O título da Copa do Brasil não vai representar apenas a conquista de uma taça para lá de importante em uma temporada irregular de Corinthians e Vasco. O triunfo no Maracanã no domingo também vai significar a redenção para Dorival Júnior ou para Fernando Diniz, treinadores que recentemente tiveram passagens frustrantes pela seleção brasileira. Quando o Dorival aceitou o convite da CBF para comandar o Brasil em janeiro de 2024, ele era a bola da vez para assumir o cargo. Credenciado pelos títulos à frente de São Paulo, a Copa do Brasil, e Flamengo, Copa do Brasil e Libertadores, o treinador tinha a missão de dar estabilidade à seleção, mas foi incapaz de extrair o melhor do time. Dois dos melhores jogadores do mundo, como Rafinha e Vini Júnior, pouco renderam. Dorival ficou 14 meses no cargo, período em que a seleção foi eliminada nas quartas de final da Copa América pelo Uruguai e correu o risco de ficar fora do Mundial. A saída aconteceu em 28 de março deste ano, 3 dias depois de o Brasil sofrer dura goleada por 4-1 para a Argentina em Buenos Aires pelas eliminatórias da Copa. Ele comandou a seleção em 16 jogos, com 7 vitórias, 7 empates e apenas 2 derrotas, né? Para você ver como é que é injusto, né, a cobrança de um técnico da seleção brasileira. O aproveitamento dele foi de 58%. E a CBF depois escolheu o substituto, né? O substituto, que é o Carlo Ancelotti. Dorival, que já havia declarado ser contra estrangeiros no comando da seleção em 2022, voltou a defender os treinadores brasileiros depois de eliminar o Cruzeiro do técnico português Leonardo Jardim nas semifinais da Copa do Brasil. É verdade, né? Ele falou aí mesmo. E do outro lado também, né? O Fernando Diniz teve uma passagem frustrante pela seleção brasileira, né? E os dois agora estão na final da Copa do Brasil, já num jogo da volta, né? Na quarta-feira empatou em 0-0. A partida de volta da Copa do Brasil entre Vasco e Corinthians acontece domingo às 17 horas, horário do Mato Grosso do Sul, 18 horas, horário do Paraguai, horário de Brasília, né? O jogo vai ser no Maracanã. Depois do 0-0 no jogo de ida, o troféu será decidido na disputa de pênaltis em caso de igualdade na soma dos placares. Se houver um novo empate, né? Pênaltis, com certeza, é para os dois. E vamos ver, né? Vai ser um confronto que está aberto. Muita gente apostando aí que o Vasco, por jogar em casa, tem vantagem, mas o Corinthians tem o lado de jogar muito bem fora de casa, né? Tem jogado mal dentro de casa o Corinthians, já vem há algum tempo, e tem se superado fora de casa. Se mantiver esse retrospecto de jogar bem fora de casa, o Corinthians pode sim ganhar do Vasco lá no Maracanã. Quem sabe repetir uma igualdade de empate aí e levar a decisão para os pênaltis. Mas eu acredito que os dois times vão tentar, né, fazer o resultado já no tempo normal, sem a necessidade das penalidades, que vamos combinar, né?
para o torcedor que está ali torcendo para o seu time, o pênalti ele judia. Judia, né? Ele é bom, é gostoso, tudo, mas judia. Para quem tá de fora, para quem não tá torcendo nem para Corinthians nem para Vasco, se houver pênalti é bom, né? Mas para o torcedor ele é pesado, é uma situação bastante complicada. E essa final, né, vai marcar a despedida de alguns jogadores do Corinthians. Atletas em fim de contrato já têm saída certa, mas a expectativa é de que outros deixem o clube na próxima temporada, né? O Corinthians precisa ou está querendo diminuir o orçamento para o ano que vem, que foi aprovado no início dessa semana, né? O Corinthians prevê uma redução de aproximadamente 6 milhões de reais por mês na folha salarial do departamento de futebol. Para isso vai precisar negociar ou liberar atletas de custo elevado e aproveitar mais a base, né? Os primeiros nomes da barca que deixará o clube são os atacantes Romero e Thales Magno, né? O paraguaio, embora multicampeão e bastante identificado com o Corinthians, não está nos planos para 2026. Aos 33 anos, ele perdeu espaço na equipe nesta temporada e tem salário considerado alto para o que está entregando. O contrato dele acaba no fim deste ano. Já Thales Magno está emprestado pelo New York City até 31 de dezembro e não terá o contrato renovado, nem será adquirido pelo Corinthians. Nas últimas partidas, ele nem sequer ficou no banco de reservas. A diretoria alvinegra também pretende negociar o zagueiro equatoriano Félix Torres. O empresário do atleta e outros agentes que costumam fazer intermediações foram autorizados a buscar propostas para ele. O Timão planeja fazer pelo menos uma grande venda na próxima temporada. A previsão é arrecadar no mínimo 150 milhões de reais com as transferências. Yuri Alberto e Guinegão, que recentemente receberam sondagens de clubes do exterior, são vistos como um bom potencial aí para negociação. Outros jogadores que são menos aproveitados também podem sair. São os casos, por exemplo, do meio-campista Charles, procurado pelo Coritiba, do lateral esquerdo Hugo, e há ainda o caso de Héctor Hernandes, que desde agosto treina separado do restante do elenco. Então o Corinthians tem muitos jogadores que devem sair do clube aí. São essas as informações desta sexta-feira. Se tiver alguma coisa muito relevante aí no fim de semana, nós estaremos de volta, né? Se não, nós estaremos de volta aqui na segunda-feira, que segunda-feira vai ser dia 22, né? Para encerrar o ano também, né? Dia 22 nós faremos aqui o último vídeo do ano e voltaremos só no ano que vem, né? Mas, né, segunda-feira nós estaremos aqui para trazer mais informações para você, tá bom? Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã com mais informações, se ele assim o permitir.